Boas-vindas a esta análise. Olha, o clima da Terra é um sistema absolutamente fascinante, não é mesmo? Mas a teia de causas por trás das mudanças climáticas, bom, ela é incrivelmente complexa. Hoje a gente vai pular aquelas manchetes superficiais e olhar direto para os dados. Vamos entender de verdade as incertezas científicas e descer até a dura e inegável realidade local. Vamos mergulhar nessas evidências de cabeça. Olhando para essa imagem forte de uma Terra em chamas, a pergunta que não quer calar é: o que de fato impulsiona essas mudanças climáticas tão massivas? A resposta não é tão simples quanto apontar o dedo para um único vilão. É como se fosse um quebra-cabeça gigantesco, que vai desde a imensidão incalculável do espaço sideral até a forma exata como as nossas cidades crescem dia após dia. E para conseguir montar esse quebra-cabeças, a gente precisa de um pouco de organização. O nosso roteiro de hoje é super direto. 1. Causas das oscilações. 2. A escala da incerteza. 3. Sinais e tragédias reais no Brasil. E, por fim, 4. O desafio dos oceanos. Parte 1. Causas das oscilações. O primeiro passo é entender que o clima sempre mudou, e o gatilho inicial para isso começa muito longe daqui, lá no espaço sideral. Num nível macro, o nosso planeta é fortemente influenciado pelos chamados ciclos de Milankovitch. Pensa nisso como a respiração lenta e milenar da Terra e de sua órbita. São mudanças bem graduais na forma como giramos em torno do Sol, na inclinação do nosso eixo. É quase como o balanço de um peão girando, sabe? Esses ciclos cósmicos duram dezenas de milhares até 100 mil anos e já ditavam o ritmo das eras glaciais muito antes do primeiro ser humano sequer caminhar por aqui. E a escala dessas forças, sinceramente, é quase incompreensível. O nosso planeta inteiro desaparece perto da fúria de uma única tempestade solar. Quando a gente lembra que cabem mais de 1 milhão de terras dentro do Sol, fica absolutamente claro que qualquer variação na radiação dele tem um poder gigantesco e implacável de afetar os macroclimas do nosso mundo. É um baita choque de realidade para mostrar como somos um pontinho minúsculo no meio dessas dinâmicas enormes. Mas olha só, a Terra não fica só assistindo passivamente. Ela tem os seus próprios motores internos e eles são extremamente violentos. Erupções vulcânicas colossais podem, num piscar de olhos, jogar toneladas de cinzas lá na estratosfera, bloqueando a luz do Sol e resfriando o planeta inteiro. Terremotos alteram a nossa topografia e as grandes correntes oceânicas funcionam como esteiras gigantescas que redistribuem o calor pelo globo. Tudo isso gera oscilações climáticas imensas e contínuas, de forma 100% natural. Só que aí, a atividade humana entrou na história como um acelerador implacável. Enquanto os ciclos cósmicos levam milênios para mostrar algum efeito, a industrialização desenfreada, o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e o crescimento das cidades jogam variáveis voláteis no sistema num espaço de tempo muito, mas muito curto. O clima sempre mudou, claro, mas a grande questão agora é o ritmo. Essa velocidade de mudança foi drasticamente alterada pela nossa ação. Parte 2. A escala da incerteza. Para a gente analisar o clima de um jeito honesto hoje, precisamos ter total transparência sobre os nossos pontos cegos. O antigo filósofo Sócrates já dizia que a verdadeira sabedoria começa quando a gente reconhece a própria ignorância, lembra? Pois é, a climatologia moderna também precisa admitir que o conhecimento atual é, na verdade, limitado. O clima é de longe um dos sistemas mais caóticos, multifacetados e difíceis de prever com exatidão de toda a natureza. E isso não é só um papo filosófico, tá? O próprio painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o famoso IPCC, reconheceu formalmente essa barreira lá no início dos anos 2000. A capacidade da ciência de verificar as projeções matemáticas sobre o futuro esbarra num obstáculo colossal. Os nossos dados do passado são incompletos. Faltam registros globais precisos de longo prazo. Sem saber exatamente como esse quebra-cabeças do clima se encaixava séculos atrás, prever o futuro com exatidão vira uma tarefa monumental. Essa incerteza científica muitas vezes acaba transbordando para as narrativas da mídia, que mudam de direção o tempo todo. Em questão de décadas, o pânico público foi de um extremo ao outro de forma bem agressiva. Durante um breve resfriamento lá nos anos 70, revistas famosíssimas alertavam sobre um iminente e apocalíptico grande congelamento. E poucos anos depois, essa mesma mídia virou a chave totalmente, gerando pânico sobre um aquecimento global catastrófico. É por isso que é absolutamente crucial separar o que é ciência sólida do que é apenas alarmismo passageiro. Além disso, os registros históricos provam que a Terra tem uma memória bem longa e cheia de surpresas. A gente vê anomalias de temperatura dramáticas acontecendo muito antes da invenção das indústrias. Por exemplo, no período quente medieval, o clima do planeta era tão brando que os vikings conseguiram até colonizar e plantar na Groenlândia. E logo na sequência, o mundo todo mergulhou no gelo da pequena idade do gelo. O passado mostra, sem sombra de dúvida, que oscilações drásticas são a regra na natureza, e não a exceção.
Tem também um fator prático do nosso dia a dia que distorce bastante os dados modernos, o famoso efeito das ilhas de calor urbanas. Imagina a cidade de São Paulo em 1890, cheia de verde e espaços abertos, e compara com a verdadeira selva de concreto de hoje. O asfalto e o cimento absorvem muito mais calor. E o detalhe mais intrigante é que muitas estações meteorológicas que antigamente ficavam no meio do campo foram simplesmente engolidas por esse crescimento urbano maciço. O planeta esquentou? Sim, mas em muitos lugares foi o próprio termômetro que acabou cercado por asfalto fervendo. Parte 3. Sinais e tragédias no Brasil. Deixando um pouco de lado a ciência abstrata e os séculos passados, é hora de olhar para a dura realidade que está acontecendo no Brasil agora mesmo. Na gigantesca bacia amazônica, secas severas transformaram leitos de rios que antes eram imponentes em planícies rachadas, revelando camadas de lixo que ficavam escondidas debaixo d'água. Ver protestos locais perguntando onde o rio foi parar materializa a crise atual de uma forma visceral. Essas populações ribeirinhas dependem dessa água para sobreviver e, de repente, ela simplesmente sumiu. A situação na região de Manaus chegou a um ponto tão extremo e raro que o recuo brutal da água fez algo impensável. Expôs gravuras rupestres antiquíssimas feitas por povos indígenas. E o detalhe que impressiona é que essas marcas passaram milhares de anos completamente submersas. O fato delas ressurgirem agora na superfície é um sinal claríssimo de que a oscilação de hoje atingiu níveis de seca que não eram vistos há incontáveis gerações no país. E num contraste absurdo e trágico com essa seca na Amazônia, a região serrana do Rio de Janeiro enfrentou o exato pesadelo oposto. Chuvas intensas em volumes que bateram recordes, causaram deslizamentos de terra catastróficos, ceifando quase 1000 vidas em um espaço de tempo assustador. Fica muito evidente como as variações no macroclima global se transformam em uma violência impiedosa quando atingem o microclima local. Só que a destruição de um deslizamento não é causada exclusivamente pelo clima, né? Ela é quase sempre multiplicada por graves falhas humanas. A tragédia ganha contornos muito mais cruéis quando a infraestrutura falha de jeito crônico. Em cidades como Petrópolis, mesmo depois de passar por desastres imensos, a gente descobre que apenas uma fração mínima, às vezes só 15% do orçamento destinado à habitação de emergência, foi de fato utilizada pelo poder público. A natureza é implacável, sim, mas a inércia estrutural agrava o desastre e, infelizmente, custa vidas. Parte 4. O desafio dos oceanos. Para fechar essa análise, a gente precisa focar nos grandes heróis anônimos e também nas maiores vítimas dessa história climática global, os oceanos. Eles cobrem mais de 70% da superfície da Terra e têm uma influência absurdamente maior na regulação do clima do que os continentes. Eles absorvem o nosso dióxido de carbono e regulam o albedo do planeta, que é a capacidade de refletir a luz solar. Mas quando a poluição altera agressivamente essa biologia, o principal sistema de resfriamento e filtragem da Terra inteira começa a falhar miseravelmente. E, tragicamente, esse sistema de resfriamento vital está sendo asfixiado pelas próprias mãos da sociedade. O acúmulo de lixo diário chegou a proporções surreais. Encontrar algo tão banal e ao mesmo tempo bizarro como a cabeça de uma boneca boiando livremente, cercada por uma infinidade de plástico, é um lembrete físico e aterrador de que os nossos resíduos estão estrangulando os ecossistemas, bloqueando a luz solar essencial e intoxicando a base da cadeia alimentar do mundo todo. À medida que a nossa exploração de hoje chega ao fim, uma pergunta perturbadora sobre essas enormes manchas de lixo no Pacífico não quer sair da cabeça. Até quando a gente vai permitir que essas ilhas de plástico continuem crescendo de forma totalmente impune? Continuar sufocando o maior regulador climático da Terra não é só negligência, é um ato de sabotagem contra a nossa própria casa. Essa é a verdadeira ameaça tangível que está nas nossas mãos resolver de uma vez por todas. E aí, o que faremos a respeito?